Você já se deparou na sua vida espiritual com alguma situação onde você ora e parece que Deus não te responde? Parece que Deus ele resolveu ficar em silêncio com você. É sobre isso que eu quero te falar hoje, através desse vídeo, e eu tenho certeza que essa palavra vai te orientar e abençoar a tua vida. Então vamos lá? Então já vamos lá para algumas dicas do que fazer quando Deus não me responde, do que fazer quando Deus ele está em silêncio. O que é que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, não ignore o silêncio de Deus. Infelizmente, muita gente, quando Deus ele está em silêncio, ao invés de a pessoa ter uma postura mais ativa de buscar entender o motivo pelo qual Deus está em silêncio, infelizmente, aquela pessoa acaba ignorando o momento onde Deus está em silêncio. E o motivo pelo qual Deus está em silêncio, eles são os mais variados. Então, por conta disso, é imprescindível que eu e você, a gente não ignore o fato de Deus estar em silêncio. Geralmente, Deus fala. Geralmente, Deus está em comunicação. Deus é um Deus que se relaciona. E se Ele está em silêncio, é importante que a gente possa estar atento. Em segundo lugar, se Deus ele está em silêncio, eu devo permanecer confiando nele. Eu quero te dizer que o silêncio de Deus não significa, em primeiro lugar, que ele não nos abandonou. Nem muito menos significa que ele não nos ama ou não está interessado em nos responder. O silêncio de Deus sempre tem um propósito, mas é importante que a gente siga confiando em Deus. É um momento onde Deus nos dá a oportunidade para exercitar a nossa fé e entender que confiamos em Deus, não somente quando Ele fala, quando Ele nos responde, mas principalmente pelo fato de Ele ser Deus e amarmos Ele, nós confiamos nele, independente se Ele está falando ou não está falando. Em terceiro lugar, esteja atento aos sinais de Deus. Geralmente Deus ele está sempre falando. Ele fala conosco através da sua palavra, de louvores, de pregações. Ele fala ao nosso coração, ele fala até através da natureza. Então geralmente Deus ele fala. Muitas vezes não é Deus que está em silêncio, mas somos nós que não estamos atentos aos seus sinais e à forma como ele está se comunicando. Deus ele se comunica de diversas formas. Alguém disse que Deus não precisa abrir a sua boca para falar, mas é importante que eu e você estejamos atentos ao modo que Deus está falando conosco e aos sinais que Ele está nos dando. A dica número 4 é não corra atrás de profecias. É verdade que Deus ele usa muitas pessoas através do dom e do ministério profético. Mas isso não significa que eu e você devemos tratar essas pessoas como se fossem gurus da fé, aonde nós vamos até eles para consultar qualquer passo ou qualquer decisão que a gente vá tomar na nossa vida. É importante que, quando nós percebemos que Deus ele está em silêncio, que a gente busque a Deus. Nós somos uma geração de sacerdócio. Nós somos a nação santa. Nós somos a geração de sacerdotes. O véu ele foi rasgado. Então eu e você temos acesso diretamente a Deus para buscar nele a sua direção e a sua vontade. É importante que a gente deixe que Deus ele espontaneamente ele fale e se manifeste a nós da maneira que ele desejar, pois assim nós teremos a segurança de que aquilo que nós estamos ouvindo é a voz de Deus realmente. Dica número 5, se examine. É inegável que um dos motivos pelos quais nós não escutamos a voz de Deus perfeitamente é o fato da presença do pecado nas nossas vidas. O pecado ele entorpece, ele nos cega, mas também ele nos ensurdece diante da voz de Deus. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir. Mas o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Por isso, a gente precisa estar atento. Se o que está diante de nós é o silêncio de Deus
pedagógico com um propósito, ou se somos nós que nos tornamos insensíveis por conta da presença do pecado. O pecado ele nos afasta de Deus e por isso eu e você precisamos tomar uma decisão firme na nossa vida de nos afastar do pecado para que eu e você continuamos escutando, ouvindo a voz do Senhor na nossa vida. Examine-se ainda se você não está ouvindo a voz de Deus ou se você está ouvindo a resposta que não queria. Infelizmente, o nosso coração às vezes tenta nos enganar para que a gente não escute a direção de Deus. E às vezes a única coisa que está acontecendo é que Deus está nos respondendo, mas não conforme a nossa vontade. Às vezes Deus está respondendo conforme a sua vontade e eu e você nós não queremos aceitar. E por isso a gente fica pedindo dúzias e dúzias de confirmação, porque na verdade eu e você não aceitamos a vontade de Deus. Em último lugar, se você percebe que Deus está em silêncio, permaneça com a última direção que Ele te deu. Às vezes, Deus ele está em períodos de silêncio, porque a recomendação agora não é que você escute uma nova direção, mas que você coloque em prática aquilo que Ele já te falou. A questão muitas vezes não é que Deus ele não falou. A questão é que a gente não passou para a próxima fase porque a gente ainda não colocou em prática tudo aquilo que Deus já nos direcionou. Por isso, continue lendo a Bíblia em oração, fazendo a sua vontade e servindo a Ele, pois em um determinado momento Deus ele vai nos responder. O que Deus ele anseia é que eu e você não caiamos no pecado da murmuração, da reclamação, de que Deus ele nos abandonou e de que Deus ele nos esqueceu. Entenda que o silêncio de Deus é passageiro, é pedagógico e sempre tem um propósito específico. Se Deus está em silêncio, então se levante espiritualmente, porque Deus está querendo se comunicar com você em alguma área da sua vida. Se esse vídeo abençoou a sua vida, eu já quero te convidar a você deixar aqui embaixo o seu gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e passa aí para os seus amigos, para o grupo da sua igreja, essa mensagem que eu tenho certeza que vai abençoar, vai ajudar muita gente que está aí vivendo um período de silêncio de Deus. Então, eu fico por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.